Olá, bom dia, domingo, dia dos nossos encontros. Vamos assim, neste instante, já nos preparando para realizarmos o nosso Evangelho? Então, vamos assim, nesse instante, já nos preparando, acalmando os nossos corações, pacificando a nossa mente, colocando sobre a nossa mesa esse copo com água, para que tenhamos sempre fluidos positivos sendo depositados neles. Vamos abrir os nossos corações e em mente convidar, em primeiro lugar, o nosso Mestre Jesus e todos os nossos mentores e amigos espirituais para que estejamos juntos nessa elucidação para que tentamos entender e praticar, obviamente, todos os ensinamentos desse nosso grande irmão maior, que é o nosso Mestre Jesus. Que esses nossos mentores possam nos abençoar, dando para nós toda a assistência necessária. Para isso, vamos também pedindo a grandes irmãos que possam retirar do nosso lar tudo aquilo que é contrário ao bem ao viver, a inveja, as insinuações, todos os miasmas, formas de pensamento, a doença, a desarmonia, as brigas e tudo aquilo, meu irmão, que você não quer. Pense e peça para que eles possam deixar a sua casa na forma que você quer, como a harmonia, o amor, a luz. Então deixe adentrar toda essa força universal do nosso grande Criador, pois você é filho dele e a sua casa é o seu templo maior, onde você deve ter como porto seguro tudo aquilo que você tanto almeja e deseja. Para isso, nós vamos pedindo licença ao plano maior para dar por aberto mais um evangelho da nossa semana neste domingo. Que assim seja, graças a Deus. Na semana passada, nós falamos muito sobre a sabedoria, mas para mantermos e sabermos ser sábios nos tempos atuais, precisamos ter muita perseverança e persistir em tudo que se faça para poder ultrapassar as barreiras apresentadas e usufruir da vitória merecida. Não medir esforços para alcançar seus ideais e resolver os problemas e ultrapassando os obstáculos que surjam sem desistir jamais. Tudo é possível, é o que nos diz Dr. Antônio através do seu livrinho Acordando o Teu Lado Bom. A perseverança nos remete também em uma firmeza, num sentimento e numa resolução, num trabalho. Apesar das dificuldades, tudo à nossa volta pode estar dificultando, mas se nós prosseguirmos com fé, pois Deus está com que os que perseveram, pois Deus é a luz para continuarmos. A concentração, focar nossa atenção, acreditar que fomos criados com capacitação em diversas ordens. Se não conseguimos ir por um lado, vamos pelo outro. O que não se pode é parar, pois se criar um pensamento, deve ser porque ele tem alguma coisa a ver com a sua realização neste mundo. No capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Os Trabalhadores da Última Hora, também nos esclarece que a perseverança é uma porta muito libertadora e devemos empreender grandes esforços sobre nós mesmos para vencermos as nossas más tendências, para demonstrar a nossa maturidade espiritual. A perseverança, ela surge como conduta nas nossas lutas, renovadoras em prol de sentimentos na prática da caridade para conosco e para com a nossa coletividade. A perseverança com fé em Deus e com os ensinamentos de Jesus, iremos sim elevar nossa conduta moral, nos tornando mais fortes. Com ânimo, corrigimos as nossas imperfeições. Por isso, resistir e manter vigilantes, orar sempre,
para podermos alcançar a essa nossa grande trajetória, que é nos tornarmos simples. Foi o que nos disse Mateus no seu versículo 24, item 13, que aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança, no meu modo de ver, ela deve ser a palavra-chave mestra para resistir às provas da vida. Pois é com as provas da vida que nós aprendemos a entender e a confiar naquilo que somos capazes de realizar. Não podemos jamais deixar que sentimentos como a ansiedade, o medo, o boicote sobre as nossas capacidades, a preguiça, o comodismo, até mesmo o medo da mudança. Deixar de realizar coisas que pelo qual você quer que isso aconteça, que você progrida, que você evolua, seja ela em âmbitos que você deseja. E temos que ter muito em mente que a maneira da nossa perseverança nos trará a nossa vida futura, pois é a nossa responsabilidade, pois ela nos traz o sentimento do dever cumprido, da reencarnação realmente aproveitada da maneira correta e certa. Perseverar é cair e levantar com a certeza da vitória. Perseverar é saber que não está sozinho, pois a espiritualidade está sempre nos ajudando. Que quando se fecha uma porta, sempre se abre uma janela. No Livro dos Espíritos, bem no comecinho do livro, onde fala sobre princípios básicos sobre a nossa doutrina espírita, eles vêm nos elucidando o que se refere ao Livro dos Espíritos e para que ele foi baseado e porque ele nos dá toda uma forma de aprendizado. E nessa parte aqui diz, com vários espíritos zelosos que deram esse depoimento, como diz o livro, que são São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin e Wistemburgo e alguns outros. Eles nos dizem o seguinte: ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com a nossa cooperação, porque esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases do novo edifício que se eleva e deve um dia reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e de caridade. Mas antes de o publicares, nós reveremos em conjunto a fim de verificar todos os seus detalhes. Estaremos contigo todas as vezes que o pedires e para te ajudar em todos os outros trabalhos, porque isso é somente uma parte da missão que lhe foi confiada e que já te foi revelada por um de nós. Entre os ensinamentos que são dados, alguns que deves guardar somente para ti, até nova ordem. Nós vamos te indicar quando o momento de publicá-los tiver chegado. Enquanto as esperas, examina-os a medida sobre eles para estares pronto quando o dissemos. Coloca no início do livro a cepa da vinha que te desenhamos, como emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito estão nela reunidos, o corpo e a cepa, o espírito e o líquor, a alma ou o espírito unido, a matéria e o bago da uva. O homem purifica o espírito pelo trabalho e tu sabes que é somente pelo trabalho do corpo que o espírito adquire o conhecimento. Não te deixes descorajar pela crítica. Encontrarás opositores
ferozes, especialmente entre as pessoas interessadas nos abusos. Irás encontrá-los também, mesmo entre os espíritos, porque aqueles que não são completamente desmaterializados frequentemente procuram semear a dúvida pela malícia ou a ignorância, mas continua sempre acredita em Deus e marcha com confiança. Aqui estaremos para te sustentar a este próximo tempo em que a verdade brilhará por toda parte. A vaidade de alguns homens que acreditam saber tudo e querem explicar tudo à sua maneira fará surgir opiniões divergentes, mas todos que tiverem em vista o grande princípio de Jesus vão se emanar no mesmo sentimento de amor ao bem e se unir por um laço fraternal que abrangerá o mundo inteiro. Eles deixarão de lado as disputas mesquinhas de palavras para apenas se ocupar das coisas essenciais, e a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundo para todos aqueles que receberem as comunicações dos espíritos superiores, e com a perseverança que chegarás a recolher o fruto do teu trabalho, o prazer que experimentarás ao ver a doutrina se propagar a ser compreendida será uma recompensa da qual conhecerás todo o valor, talvez mais no futuro do que no presente. Não te inquietes, portanto, com os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus semearão no teu caminho. Conserva a confiança, com a confiança chegarás ao objetivo e merecerás ser sempre ajudado. Lembra-te que os bons espíritos somente assistem aos que servem a Deus com humildade e desinteresse e repudiam todo aquele que procura no caminho do céu um degrau para conquistar as coisas da terra. Eles se distanciam dos orgulhosos e ambiciosos. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode se servir do cego para fazer compreender a luz. É claro que nós aqui estamos lendo o que os espíritos de luz estavam dizendo para o nosso grande irmão Allan Kardec sobre a doutrina espírita. Pois como convenhamos que ele deve ter como filósofo que era, até mesmo incrédulo de muitas coisas, como deve ter sido difícil para ele compreender, entender e realizar tudo aquilo que ele teria que ter feito. Então ele teve que perseverar muito para poder compreender, entender e aceitar. E eu acredito que isso também é um exemplo para nós, pois nós temos que entender que quanto mais dificuldades nós temos na nossa existência, nós não temos que perguntar o porquê e nem o para quê. Nós temos que entender e perseverar no sentido de encontrar as soluções para que possamos ajudar. Termos a consciência do que é certo e do que é errado. Mesmo que hoje a gente chore um pouquinho, saibamos que amanhã a vitória será sempre precisa, desde que você não precise humilhar ninguém, que você não faça de ninguém aquilo que você não quer para você, que você construa com muita fé, com muita alegria, que você persista em acreditar que Deus é todo-poderoso e que não há nada e nem ninguém que impeça de você realizar aquilo que realmente é verdadeiro, vindo daquilo que é certo, daquilo que você sabe que são a obra de Deus, aquilo que Deus espera de você. Por isso, meu irmão e minha irmã, tenha a certeza que persistir naquilo que você realmente acredita, aquilo que você sabe que é aquilo que Deus nos mostrou através do nosso Mestre Jesus, que nada pode impedir de você realizar. Por isso, vai ter obstáculos? Vai. Vai ter muita gente que diga não? Vai. Mas lembre-se, você está amparado e
protegido. Persista na sua vida, persista na sua evolução, persista na sua vivência de viver naquilo que é melhor, naquilo que realmente é certo, de acordo com a moral e os bons costumes que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Por isso, vamos nesse momento, através de toda essa persistência que Deus nos mostra que temos que seguir através da nossa evolução, que nós possamos nesse momento emanar paz, que nós possamos persistir em todas as nossas dificuldades, sejam elas muitas vezes pequenas ou até mesmo grandiosas, que todos os dias, que por mais que estejamos um obstáculo pela frente, que possamos ultrapassar esse obstáculo, que a nossa fé seja como uma fé que remove montanhas, porque nós acreditamos nesse Criador, nós acreditamos que somos pessoas do bem, nós somos do bem. Por isso, pedimos ao grande Pai que abençoe a todos nós, que nos dê força e coragem, que possamos assim continuar a vivenciar o melhor. E neste momento pedimos por todos os nossos irmãos, por aqueles que sofrem, seja o que for, por nossos parentes, nossos amigos, pelos nossos inimigos, se caso tivermos, por todos os desencarnados, por todos aqueles que por um motivo ou por outro ainda não compreenderam o verdadeiro significado da vida, que é amar ao teu próximo como a ti mesmo. E assim, meus irmãos, que nós vamos agradecendo por mais esse evangelho e que possamos assim, mais uma vez, pedir ao plano maior que nos ajude e nos oriente e que possamos durante toda esta semana persistir em tudo aquilo que é bom, em tudo que nos faz bem, começando por hoje, fazendo um domingo alegre, feliz, contente, realizando coisas que pelo qual nós sempre gostamos de realizar. É assim que eu vou deixando a vocês, persistindo e progredindo sempre. Que Deus os abençoe hoje e sempre, graças a Deus.